Bom dia a todos a mais uma aula de Fenômeno-Transporte. Hoje é a aula 9 de Fenômeno-Transporte. Na última aula aprendemos os conceitos de processo, ciclo, como obter a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados, energia interna, entalpia e calores específicos à pressão e a volume constante. Nessa aula aprenderemos o princípio da conservação da massa para volume de controle e, por último, daremos exemplos do conteúdo aprendido hoje. O que foi visto então na aula anterior, que foi a aula número 8, hoje é a aula número 9. Analisamos a região de análise, por exemplo, se fosse um ciclo termodinâmico ou não, por exemplo, no caso aí da geladeira ou uma central de turbina a vapor. Verificamos o que acontece na mudança de estado com as propriedades termodinâmicas, falamos de trabalho de fluxo, energia de escoamento e também apresentamos o conceito de calor específico a volume e a pressão constante. Bom, e o que vamos ver hoje na aula de hoje, que é a aula número 9. O que vai ser visto, portanto, vamos falar de volume de controle, que é o sistema aberto, onde pode ter uma entrada e uma saída de fluido. Vamos apresentar o princípio da conservação da massa, dada aí pela equação da continuidade. Vamos mostrar o balanço de massa para processo com escoamento em regime permanente, aquele regime onde as propriedades não alteram mais com o tempo. Ela pode alterar com a posição dentro do meu volume de controle. E vamos falar o que é um escoamento incompressível. Escoamento incompressível onde eu não tenho mais variação da minha massa específica em regime também permanente. E por último, serão feitos dois exemplos sobre o conteúdo da aula de hoje aprendido. Volume de controle, como mostrado na figura, é um sistema termodinâmico, ou seja, um sistema aberto, no qual tem entrada e saída de massa na superfície de controle, em inglês Control Surface, da mesma forma que no sistema fechado, que tínhamos a fronteira do sistema. Essa superfície para volume de controle é mais conhecida como superfície de controle, designado por SC. A massa dentro do sistema pode ser constante, aumentar ou diminuir. Além de haver fluxo de massa, existe também a transferência de energia na superfície de controle, como nós vimos também para o sistema fechado, na forma de calor e trabalho. Aqui estudaremos o princípio da conservação da massa, item 3.4.1. Estudaremos o volume de controle apresentado no tempo t e um tempo t mais ΔT. Como existe no volume de controle um fluxo de massa entrando e ou saindo dele pela sua fronteira, consideraremos que uma massa E entra no volume de controle no tempo t. E no tempo t mais ΔT, uma massa S sai do volume de controle. Iremos fazer a correspondência de uma transformação de sistema, de forma que podemos igualar a massa total do sistema no tempo t pela massa total no tempo t mais ΔT. As equações de massa total para cada tempo é mostrado no slide. Portanto, igualando a massa no tempo t com a massa do sistema no tempo t mais ΔT, temos a seguinte equação. Rearranjando, temos o seguinte. A última equação do slide mostra a variação que ocorre do fluxo de massa dentro do volume de controle, sendo igual à quantidade de massa que entra menos o que sai ao longo do tempo. Tendendo a última equação do slide anterior a zero, temos a seguinte equação, onde a nomenclatura de cada termo com a sua unidade é apresentado no slide. Considerando a superfície de controle com várias entradas e saídas, temos que a vazão mássica de entrada e saída é agora representado por um somatório da quantidade de entradas e saídas, como se mostra na última equação do slide. Considere a banheira da figura. Observe que o valor de ΔM pode variar. Vamos ver as possibilidades? Por exemplo, se a banheira estiver com o ralo tampado,
existe uma variação de M e é igual à massa que passa pela torneira, ou seja, a banheira está enchendo o seu volume de água. Agora, uma segunda situação, um segundo caso. Quando a banheira está cheia, fechamos a torneira e tiramos a tampa do ralo. A variação mássica será a vazão mássica de saída de água da banheira, ou seja, a banheira está esvaziando o seu volume de água. Outra situação, podemos haver também o caso em que haja vazão mássica pela torneira, que estaria aberta, e pelo ralo, que também estaria aberto. E se elas não tiverem vazão mássica iguais, temos uma variação de massa dentro da banheira ao longo do tempo. Assim, para sabermos a massa M em kg, integramos no volume de controle, Vc, a massa específica ρ em função do volume V, apresentado no final do slide. Assim, a taxa de variação de massa m.sc em um tempo infinitesimal dentro do volume de controle é: para o caso especial em que não existe nem entrada e nem saída de massa, ou seja, onde nós temos um sistema fechado, essa variação é igual a zero. Agora, a vazão mássica ou fluxo de massa na superfície de controle SC, tanto na saída quanto na entrada, é igual à integral em função de área de ρ vezes vetor velocidade escalar ao vetor normal da área, conforme mostra a última equação do slide. A figura acima mostra o vetor unitário. Ele é sempre perpendicular à área de entrada ou saída e sempre aponta para fora do volume de controle. O vetor unitário é um vetor de módulo igual a 1. Na entrada de fluxo na superfície de controle SC, consideramos o vetor unitário apontando para fora do volume de controle VC, e a velocidade aponta para dentro do volume de controle VC, ou seja, o produto escalar entre o vetor velocidade e o unitário fornece um ângulo maior que 90 graus, e seu valor tem sinal negativo, pois cosseno de ângulos maiores que 90 graus tem valor negativo. Na saída de fluxo na superfície de controle SC, consideramos o vetor unitário apontando para fora do volume de controle VC, e a velocidade também aponta para fora do volume de controle VC, ou seja, o produto escalar entre o vetor velocidade e o unitário fornece um ângulo menor que 90 graus, e seu valor tem sinal positivo, pois cosseno de ângulos menores que 90 graus tem valor positivo. Obtendo a equação da vazão mássica para o volume de controle dada pela equação 1, mais a vazão mássica na superfície de controle para várias entradas e várias saídas, dada pela equação 2, e fazendo 2 em 1 para regime permanente, temos a última equação do slide. Nessa última equação do slide, podemos ver a origem de cada termo da mesma através das cores vermelha e azul, destacando que a mesma é igual a zero, pois foi considerado o regime permanente. Considerando em regime permanente, ou seja, a vazão mássica é constante ao longo do tempo, podemos anular o termo em vermelho que considera a vazão mássica no volume de controle, assim ficando com: rearranjando, temos que o somatório das vazões mássicas que entram é igual ao somatório das vazões mássicas que saem do volume de controle. Exemplo para um regime permanente: a vazão mássica M1 mais a vazão mássica M2 é igual à vazão mássica M3. Se trabalhamos com escoamento em regime permanente e fluido incompressível, temos que a vazão mássica dentro do volume de controle é, ou seja, podemos utilizar a equação da vazão mássica de entrada que é igual à de saída. Sabendo-se que a vazão mássica é igual a ρ vezes a vazão volumétrica, assim a equação fica: como o ρ é constante no caso de fluido incompressível, ele sai do somatório, dessa forma podendo cortar dos dois lados da igualdade, assim ficando com a vazão volumétrica de entrada é igual à de saída.
Para achar o valor da vazão volumétrica em uma determinada região de entrada ou saída da superfície de controle, fazemos integral da componente normal da velocidade em relação à área de entrada ou saída. Ou se essa velocidade é totalmente normal à área, a vazão volumétrica fica como sendo a velocidade vezes a área. Portanto, para fluidos incompressíveis, além do somatório da massa de entrada ser iguais ao de saída, o somatório de vazão volumétrica também, entre a entrada e a saída também são iguais. Faremos dois exemplos mostrando a aplicação do princípio de conservação da massa para um volume de controle VC. No exemplo 3, o enunciado diz o seguinte: um tanque rígido de 1 metro cúbico inicialmente contém ar comprimido com massa específica igual a 1,18 kg por metro cúbico. O tanque é conectado a uma linha de alimentação de alta pressão por meio de uma válvula. A válvula é aberta e o ar entra no tanque até a massa específica do ar no tanque suba para 7,2 kg por metro cúbico. Determine, portanto, a massa de ar, MA, em quilos que entrou no tanque. No enunciado do problema foi dito então que a gente tem um tanque rígido, né, com volume dado de 1 metro cúbico. Nesse tanque inicialmente nós temos uma massa de ar com uma massa específica de 1,18 kg por metro cúbico. Esse tanque ele tem uma válvula conectada a uma tubulação de alta pressão, e essa válvula é aberta e entra ar nesse tanque rígido. Né? E esse ar que entra tem uma massa específica igual a 7,2 kg por metro cúbico. Né? A fórmula que vamos usar está em azul, é a massa em kg, que é igual à massa específica do meu fluido, que é kg por metro cúbico, vezes o volume metro cúbico. Calculando a massa de ar que entrou, a gente vai calcular a variação de massa em quilos, que é massa M2 em quilos menos a massa M1 em quilos. Substituindo aí a fórmula de massa na equação azul e substituindo os valores dados no enunciado, a gente vai obter que a massa de ar que entrou é igual a 6,02 quilos. Bom, no segundo exemplo, que é o exercício 4, ar entra em um bocal, como pode ser visto na figura, com a massa específica a 2,21 kg por metro cúbico e velocidade de 40 metros por segundo. E sai no bocal, né, com uma massa específica de 0,75 kg por metro cúbico e na velocidade de 180 metros por segundo. Então, nós tivemos uma redução da massa específica, né, e um aumento da velocidade em um processo em regime permanente. Considerando que a área de entrada do bocal corresponde a 90 cm², determine o fluxo de massa ou a vazão mássica em kg por segundo que passa pelo bocal e na letra B pedimos a área de saída em metros ao quadrado. Na solução do problema, então, nós estamos representando aí de novo o bocal. Então, na seção 1 nós temos a entrada de ar e na seção 2 nós temos a saída de ar. Então, na letra A, ele pede a vazão mássica, né, que como se trata de regime permanente, a vazão mássica em 1 é igual a vazão mássica em 2. E na letra B, ele pede a área na seção transversal do bocal. Foram dados, então, no enunciado, né, a massa específica 1, a velocidade 1, a área 1, a massa específica 2, a velocidade 2, e pede-se aí, portanto, na letra A e B, como comentei, a vazão mássica e a área na saída. Solucionando, então, o problema, na letra A ele pediu a vazão mássica na seção 1, ou seja, na seção de entrada do bocal. Vazão mássica M.1 é igual a massa específica 1 em kg por metro cúbico, vezes a velocidade 1 em metros por segundo, vezes a área 1 em metros ao quadrado. Então, nós temos que passar a área 1 de 90 cm² para metros ao quadrado. Fazendo o cálculo, a gente obtém que a vazão mássica
na seção de entrada é igual a 0,7956 kg por segundo. Essa vazão máxima é também igual na saída, pois no bocal o fluido está escoando em regime permanente. No enunciado, como foi dito, o escoamento que atravessa esse bocal está no regime permanente, ou seja, m.vc em kg por segundo é constante, tanto para a seção de entrada do bocal como para a seção de saída do bocal. A gente sabe que a vazão máxima, como falei na letra A, é a massa específica vezes a velocidade vezes a área, isolando a área, e tendo os valores da vazão máxima m ponto, tendo também no enunciado os valores da massa específica na seção de saída do bocal e a velocidade V2 de saída no bocal, substituindo os valores, a gente vai obter aí que a área da seção transversal na saída do bocal é igual a 58,93 centímetros ao quadrado. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.